A sua filha vai clamar pela
Amém. Oh, glória. Aleluia. Eita bênção. Salve a igreja na paz, Senhor. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem abrir a Bíblia em Atos 16. Vou ler 25 e 26. Não sei se eu vou falar muito, se eu vou falar pouco. Eu vou falar aquilo que Deus colocar no meu coração. Amém. Muito me sinto alegre de poder estar aqui na casa de Deus, por esta oportunidade. Porque lá atrás eu era um projeto completamente falido, mas pela misericórdia de Deus o Senhor resolveu me resgatar. Não estou aqui por mérito algum, pois somos pó, somos cinza, somos barro e nada somos sem Deus. Vou estar lendo, os irmãos acharam? Amém. Atos 16, 25 e 26. Glória a Deus. Aleluia. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E outros presos escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Os irmãos podem se assentar? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Talvez eu lendo aqui essa passagem, irmão, acredite, acho que eu vou estar falando sobre a trajetória de Paulo e Silas. Talvez o irmão ache que eu vou falar como eles foram parar na prisão, né, ou como foi toda aquela história deles, né, na passagem deles aqui na terra, mas não. Como nós bem lemos, os cárceres da prisão se moveram através de um terremoto. E esse terremoto aconteceu através de uma postura e um posicionamento que Paulo e Silas teve, que foi de adorador. Quando nós lemos aqui, nós vemos que Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Ou seja, eles se posicionaram como adoradores. Então hoje eu não vou falar da trajetória de Paulo e Silas, eu vou falar de como nós devemos nos posicionar como adoradores. Por que eu escolhi esse tema? Na verdade, Deus. Porque lá no início, quando eu estava tentando me posicionar como verdadeiramente crente de fato, eu perguntei a Deus e falei: Deus, o que darei eu a Ti por todos os benefícios que o Senhor tem feito a mim? E eu não perguntei só uma vez não, acho que eu perguntei de 3 a 4 dias. Deus, o que darei eu por todos os benefícios? E o Senhor no último dia me respondeu com a seguinte palavra: adoração. E naquele dia o Senhor começou a palestrar comigo sobre o que é adoração. E às vezes nós nos limitamos na adoração em levantar as mãos ao céu, chegar aqui e louvar a Deus. Isso também é um meio de adoração. Só que não só é isso, irmão. Adoração também é jejuar, é orar, é tocar um instrumento. Adoração também é obediência. O que é adoração? É tudo que engloba adorar a Deus. E eu separei aqui alguns exemplos de adoração, e um deles é Davi. Quando Davi tocava sua harpa, os espíritos de Saul eram expulsos. Quando Jó, no meio da sua aflição, ele poderia muito bem ter murmurado, afinal, nós murmuramos por tão pouco. E Jó praticamente não tinha mais nada. Mas o que ele fez? Ele ergueu os céus e disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Abraão, seu filho tão amado e querido, e o Senhor pediu ele como sacrifício. Abraão não hesitou em oferecer o filho dele como sacrifício. Mas o Senhor se contentou com a obediência de Abraão e proveu um cordeiro para que fosse sacrificado no lugar de Isaac. Mas também como não falar de Jesus, que durante toda a sua trajetória que esteve aqui na terra foi destinado a curar sim, a salvar sim, mas a adorar a Deus. Também como não lembrar lá no Getsemane, quando ele estava angustiado, porque ele sabia o que iria acontecer. Na oração dele ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a sua vontade. Ou seja, obediência. O próprio Jesus obedeceu a Deus e isso é uma das características de adorador. E eu vou citar mais uma história que fala sobre adorador. Os irmãos não precisam ler a Bíblia não, tá? Eu vou abrir, os irmãos prestem atenção. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu até cheguei a mencionar esse versículo uma vez que me deu oportunidade para falar a palavra introdutória,
que é em 2 Crônicas 32. Se os irmãos quiserem abrir, mas não precisa não. 2 Crônicas 32, 20 e 21, que diz assim: Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou o anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial ao rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa do seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada. Resumidamente, eu vou contar essa história, que fala sobre o rei Ezequias, que ele era o rei de Judá, e o rei Senaqueribe, que ele era o rei da Síria. Ezequias, quando percebeu a intenção do Senaqueribe, que era de invadir o reinado, o reino de Judá, Senaqueribe fechou as fontes de águas externas, Senaqueribe levantou alguns muros e Senaqueribe fortificou o seu exército. Ezequias fortificou o seu exército. E Senaqueribe, com toda a sua ousadia, mandou um mensageiro, e esse mensageiro disse assim: Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: Em que confiais vós e que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Porventura não vos excita Ezequias, para que morreres de fome e sede? Dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria. O que Senaqueribe quis dizer? Olha, você pode levantar muros, você pode também fechar as águas e matar o seu povo de fome, mas também você pode fortificar o seu exército, mas não tem quem há que te livre das minhas mãos. Prova disso é o versículo 15, que ele, não contente, ainda disse assim: Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos excite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, e nem das mãos dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Ou seja, os pais de Senaqueribe já tinham alcançado muitos reinos, enquanto reinava sobre a Síria. Senaqueribe também tinha conquistado muitos reinos. E ele disse: olha só, Ezequias, os deuses dos reinos anteriores não podem os livrar da minha mão. Quem é que você está pensando que é para o seu Deus te livrar das minhas mãos? E aí ele não só zombava de Ezequias, mas ele também zombava do próprio Deus. E como nós bem lemos, Ezequias ele se pôs a orar. Mas Ezequias não se pôs a orar sozinho, ele se pôs a orar com Isaías. E Ezequias ele se posicionou como o quê? Adorador. Às vezes, quando nós somos afrontados, a primeira coisa que a gente faz é falar com um irmão, falar com uma pessoa. E não estou dizendo que isso é errado não, tá, irmão? Você pode socializar, não tem problema nenhum. Eu estou dizendo que às vezes é mais complicado você levar o seu problema para alguém que não pode te ajudar. Para alguém que às vezes muito mal te dá uma palavra de consolo. Ezequias falou o problema dele para Isaías, e Isaías poderia muito bem ter deixado para lá. Afinal, Isaías era profeta, não era guerreiro. Mas o que Isaías fez? Então vamos orar. E por causa disso, da oração deles, enquanto eles estavam orando, o Senhor enviou um anjo lá para poder matar o exército do rei da Síria. Ou seja, enquanto Isaías e Ezequias falavam com Deus, Deus estava enviando anjos lá para guerrear por eles. Você tem noção que Ezequias não precisou nem sair do reino para poder ganhar uma batalha? Porque ele falou com a pessoa certa. Então que nós hoje possamos contar os nossos problemas primeiramente a Deus. Porque quando nós estamos orando ao Senhor, Ele vai enviando um anjo a nosso favor. E nessa peleja, muitas das vezes, nós não teremos nem que pelejar para o mal sair da nossa casa. Por quê? Porque nós nos posicionamos como adorador. E a Bíblia vai nos dizer que buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse buscar, irmão, não está falando de estar de domingo a domingo na igreja, também não está errado. Você pode vir de domingo a domingo na igreja. Só que eu estou falando que às vezes a pessoa vem de domingo a domingo na igreja, louva o Senhor de lábios, mas o coração está longe. Esse buscar fala de intimidade. A Bíblia também vai dizer que entre no seu quarto, feche a sua porta e fala com o Senhor no secreto, ou seja, intimidade. O seu íntimo começa lá na sua casa. A sua primícia com Deus começa lá na sua casa. Não começa aqui no culto, não. Aí tem irmãos, eu estou falando aqui, tá? Vai já ouvir.
foi frio, nem senti a presença de Deus. Fulano falou, nem sequer me arrepiei. Sabe o que o irmão está fazendo, falando um negócio desse? Terceirizando a adoração. Eu posso orar com você, eu posso jejuar com você, eu posso louvar a Deus com você, mas eu não posso adorar no seu lugar. Eu não posso buscar a Deus no seu lugar. A sua intimidade é você que vai buscar. E o reino de Deus ele é tomado à força. Então não adianta terceirizar a adoração, porque o que é teu é você que tem que fazer. Não é que vai aqui na frente fazer por você. E a Bíblia também vai nos dizer que o justo, eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome. Mas o que é ser justo? Ser justo é o quê? Ter caráter. Ser justo também é obedecer a Deus. Ser justo principalmente também é ter palavra. Só que tem irmão que confunde ser justo com justiceiro. Porque falar da palavra é muito fácil. Se fosse assim, até os fariseus seriam justos. Então, meu irmão, não confunda ser justo com justiceiro, não. Sabe por quê? Porque tem irmão que é afrontado. Aí o que ele faz? Ele fala: tem problema não, Deus vai fazer justiça. Deus faz justiça sim, porque ele é amor, mas é bom consumidor. Mas aí o irmão fala como se ele fosse filho preferido de Deus. Não tem filho preferido de Deus. Né? E tem um coelho que fala assim, que é a opinião minha, os irmãos podem discordar também, que fala assim, macumba não mata crente, amém, glória a Deus. Se o crente for crente quente, macumba não mata crente. Mas depois fala assim, olha, quem fez a macumba é quem vai morrer. Irmão, que amor é esse pelo próximo? Falar que o irmão vai morrer, quem somos nós? Para falar que quem nos afronta vai morrer. Por acaso somos nós filhos preferidos de Deus? Ou por acaso a nossa alma é mais preciosa do que quem está lá no mundo? O verdadeiro justo se posiciona e ora sim pelos seus inimigos. Ora sim pelos seus inimigos, mas ora sim, Deus derrama sobre ele a sua graça. Derrama sobre ele o teu Espírito Santo para que essa pessoa se converta do seu mal. E que no momento oportuno venha estar você e quem te afrontou lá no céu dando glórias a Deus. No momento oportuno que o Senhor vier buscar a sua igreja. Não é entrar, tem uma diferença muito grande, gente, entre ser justo e ser justiceiro. Então que hoje nós venhamos nos posicionar como verdadeiros adoradores. E tudo isso engloba ser adorador. Mas ser adorador não é só pelo sim não, tá, irmão? É pelo não também. Se posicionar no não é muito difícil. E eu vou falar algo que aconteceu comigo, que em agosto eu estava fazendo uma campanha no meu íntimo com Deus. Eu orava todo dia 3 horas da manhã, na madrugada, para Deus me abençoar em agosto. Chegou no dia da bênção, eu chegando em casa, antes de conferir se eu tinha realmente conseguido ou não, eu falei, Deus, estava tão desesperado para Deus me abençoar, e eu falei, Deus, me abençoa, Pai, nem que seja por pena. Abençoa a sua filha, nem que seja por pena. E sabe o que Deus fez? Não quis abençoar, ele disse não. E quando ele me disse não, irmão, eu disse não, eu chorei 2 dias, 15 dias eu fiquei prostrado. Só que quando o Senhor me disse não, eu saí do meu quarto e o Senhor me fez lembrar de um corinho, que diz assim, Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde uma peleja. Por quê? Porque eu falei, Deus, nós hoje iremos pelejar. Só que aí Deus ele me disse não. Será que Deus perdeu? Não, irmão. Deus não perde batalha. Cavaleiro do céu nunca perde uma peleja no campo de batalha. E ainda tem mais. Ele venceu a serpente perigosa. E as nações viram o seu grande poder. Toda a glória, não. Toda a glória a Jesus o Nazareno. Aleluia. Recebendo não. Toda a glória ao lírio dos vales. Então que pelo sim, pelo não, nós venhamos nos posicionar como Aleluia. E eu não estou falando aqui, irmão, que não tem adorador, não. Eu creio que tem muitos adoradores aqui. Para aqueles que estão sujos, que assim a palavra de Deus nos diz que quem está sujo, suje-se mais. Quem está limpo, limpe-se mais. Aleluia. Se você é adorador, então que você busque adorar ainda mais. Aleluia. Se as suas vestes estão limpas, que você procure limpar ainda mais as suas vestes. Aleluia. Se as suas vestes estão sujas, que você venha se posicionar perante Deus. E que venha limpar as suas vestes. Amém? Amém. O pessoal está aqui, né? Eu vou estar louvando o Senhor. Peço que os irmãos fiquem de pé.
Vou. Me peguei perguntando o que pode Deus fazer? Mudar todos os planos, Aleluia. fazer o seu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação, pra conhecer teu sentimento e avaliar sua reação. Já pensou? E se ele não quiser fazer esse vento cessar? E se ele não quiser esse mar acalmar? E no meio dessa tempestade, um exército inimigo vier
seja o seu nome, Senhor. Glória a Deus. Amém, igreja? Quem gostou da mensagem do Senhor? Glória a Deus, Glória, aleluia. vocês cantam comigo agora. Aleluia. Que Deus continue abençoando o ministério da Liliana, amém? Continue usando ela dessa maneira. Vamos ouvir agora o anúncio em nome de Jesus. Vamos terminando já o culto, foi uma bênção. Vamos ouvir o anúncio. Amém, igreja? Igreja, palavra abençoada. Que Deus continue usando, a jovem Liliana e que ela continue se doando a cada dia para o Senhor, porque a obra que Deus tem na vida dela é essa. Ela sabe que ela não pode olhar para trás, como ela falou. Quem olha para trás, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno de entrar ao reino do céu. Então, que ela continue sendo essa jovem, ousada, continue que quando Deus só quer que a gente se disponha, como é que fala? Deus só quer, igreja, que a gente se doa para Ele, Não é por força nem por violência, Porque muitas das vezes a gente cobra do jovem, cobra, mas não adianta. Você tem que querer, porque se não quiser não adianta nada. Que Deus continue usando você, Liliane, e que você vai longe, em nome de Jesus Cristo, que Deus continue usando ela, em nome de Jesus. Foi uma bênção a palavra abençoada direto do trono para os nossos corações. Senti a presença de Deus tremendamente através desta palavra. Não só através da palavra, mas através do louvor que você trouxe. Como eu senti a presença de Deus, igreja. Igreja, a presença do Senhor é notória no nosso meio. Aleluia. Senti tanto a presença de Deus aqui no meu cantinho, que eu cheguei até a tremer. Sabe, é tão gostoso quando a gente sente essa presença. Quantos não sente mais? Vem para a casa do Senhor, mas não sente mais essa presença. Está vazio. Por quê? Porque entra vazio e sai vazio. Aleluia. Só vem marcar presença. Mas que esta noite eu creio que todos que estão aqui, sentiu essa presença. Amém, igreja? Aleluia. Deus é maravilhoso. Ele está na casa. Glória a Deus. Ai, a gente fica tão maravilhada, sabe? Quando vê uma jovem usada por Deus. Muito bom, igreja. Muito bom a gente ver um jovem que é o futuro, da manhã, em nome de Jesus. Fiquei muito maravilhada em ver a Lili trazendo essa palavra, Quem ia trazer a palavra era meu esposo, mas ela não temeu e ela teve aqui, não, vou trazer a palavra, oh glória, Deus te deu assim, um jovem ousada, continue sendo com essa ousadia, amém? Terça-feira, igreja, temos consagração pela manhã, terça-feira à noite temos culto de oração e quinta-feira temos culto de libertação. Os irmãos que não trouxe a campanha do Quino, traga, em nome de Jesus. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Irmão, pode esquecer de falar isso agora, que está na minha mente. Dia 27, Vai ser o culto. Você sabe agora já? Esse sábado é o outro ainda. O próximo sábado agora. Toda a igreja vai estar convidado para uma lista sábado, 7 horas da noite, na casa da irmã. Vamos fazer um culto lá. Os irmãos se preparem. Não sei se o baterista pode ir, que eu não vou baterista aqui. Não está aqui hoje não, Está escondido? O baterista, quem canta. Se o Gabriel puder, não sei se você poder ir. Pegar aquela guitarra, ensaiar junto com a jovem. Se der para levar a bateria, nós leva. Se não der, amém. O importante é que eu esteja lá, amém? Fazendo a obra do Senhor. Todos estão convidados. O pregador vai ser surpresa, não fala que não. Amém? Vamos orar. Convidar aqui o Fabiano. Hoje estou muito cansado hoje. Eu não sei o que aconteceu. Eu vim aqui me arrastando hoje, vai nessa igreja aqui, Tudo pode. Mas amém. Estou até sem função na voz. Glorioso Deus, maravilhoso, eterno, Pai. Obrigado, ó Pai querido, por mais um dia ao qual o Senhor nos concedeu, ó Pai.
Obrigado, ó Pai querido, por essa noite, ó Pai, por esse culto, ó Pai querido, a qual o Senhor nos deu essa oportunidade, ó Pai. Obrigado, ó Pai querido, pela primeira oração. Obrigado pela palavra introdutória, por cada versículo que for lido, ó Pai, pela sua palavra, ó Pai querido, aonde o Senhor usou, Senhor, a sua serva, ó Pai. Espírito Santo, que o Senhor cubra, Senhor, as suas mãos sobre a vida dela, ó Pai, guardando, livrando, ó Pai. Guarda, Senhor, a sua igreja embaixo das suas mãos, a nossa casa, a nossa família, ó Pai. Nos leva, ó Pai, em paz, Senhor, dando livramento, guardando, ó Pai. Nos dá, Senhor, uma semana abençoada, ó Pai, guardando a nossa ida, ó Pai, para onde nós passar, ó Pai, que as suas mãos estejam, ó Pai, estendidas diante da nossa casa, da nossa família, ó Pai. Livra de todo o mal, ó Pai. Nos dá, Senhor, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Irmão, pode ser 7.000 o culto lá ou não tá? 7h30. 7h30 foi quando os irmãos chegar. Amém? 7h30. Sábado, próximo sábado aí na cada irmã. E o endereço colocar no grupo. Tá todo mundo no grupo aqui, não tá? O endereço não vamos colocar no grupo, amém? A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja, aquele que diga amém.